que temos vivido e nem temos conhecimento disso. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor fará. Te agradecemos, Pai amado, no nome de Jesus, e queremos pedir ao Senhor nesta manhã que, ao debruçarmos sobre a tua palavra, que o Senhor nos traga clareza, que o Senhor nos traga, Senhor amado, um despertar, que o Senhor nos traga em nome de Jesus, ó Deus, entendimento e que possamos colocar em prática, Senhor, na nossa jornada, para que tenhamos dias mais tranquilos, mais leves e que possamos desfrutar, Senhor, da tua presença, que é real todos os dias, mas às vezes, quando estamos cercados por problemas, cercados, Senhor, por adversidades, não conseguimos perceber o Senhor, mas quando estamos com os nossos corações em paz, ó Deus, quando as nossas mentes estão voltadas para Ti, quando estamos com os nossos corações firmados na Tua palavra, nós conseguimos perceber a ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor amado, nesta manhã, entregamos os nossos corações a Ti, entregamos a nossa mente a Ti. Ó Deus, que o Senhor reine sobre a nossa mente, reine sobre as nossas emoções, reine, Senhor Deus, em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Toma, Pai amado, a nossa casa nas tuas mãos, ó Deus, espiritual, a nossa física também. Toma a vida dos nossos filhos nas tuas mãos. Guarda, Senhor, protege, livra de toda seta maligna e que toda ação do inimigo preparada, Senhor, contra a vida deles possa ser anulada nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus. Queremos liberar, Senhor, uma palavra também de vitória sobre a vida deles, independente do que eles tenham vivido hoje. Liberamos, Senhor, palavras de vitória, que eles irão recomeçar, que eles serão homens e mulheres cheios da tua presença, Senhor, e que andarão, Senhor, na tua presença, no nome de Jesus. Abençoamos a mente deles, abençoamos, Senhor, o viver deles, abençoamos, Pai amado, no nome de Jesus, ó Pai, a vida dos nossos filhos com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor alcance o coração deles nesta manhã, porque é do coração que procede as paixões, e que a motivação, Senhor, da caminhada deles sejam, Senhor, te servir, sejam viver para ti, sejam, Senhor, estar em tua presença. Nós te damos graças, Senhor, muito obrigado, e nós cremos, Senhor Deus, no nome de Jesus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, Senhor amado, é que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A paz do Senhor aqui, as que entraram depois, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te guarde, te fortaleça, te sustente e te livre de todo mal, no nome de Jesus. Vamos para o nosso devocional, hoje é o dia 24 do nosso devocional. O tema que nós iremos tratar hoje é Deus cura a mente ferida. Deus cura a mente ferida. O texto que nós vamos trabalhar está em cima de Jeremias capítulo 30, versículo 17, que diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Aqui é uma promessa de restauração de Deus para o povo quando estava ali, o povo de Judá que estava ali num cativeiro por conta das suas ações. As suas ações os distanciaram de Deus e os levaram a viver, este momento aí de adversidade. Mas em toda e qualquer situação que nós passarmos de adversidades, de cativeiro, Deus é poderoso para nos trazer essa esperança. Deus traz sempre essa esperança para as nossas vidas, como estamos vivendo dias difíceis. E nós podemos entender aqui que existe uma promessa de cura divina, e que essa promessa de cura, ela vai além do físico. Deus cura, Deus alcança as nossas emoções, Ele alcança a nossa mente, Ele tem o controle de toda e qualquer situação, Ele alcança as nossas lembranças, e Deus penetra num lugar onde mais ninguém pode alcançar. A mão humana não pode alcançar.
né? A, a nossa limitação, né, não pode alcançar, mas Deus é ilimitado, louvado seja o nome dele, engrandecido seja o nome dele, porque ele pode alcançar, ele penetra, né, e ele, quando ele penetra, ele consegue transformar toda dor profunda em recomeços, né? Toda dor profunda Deus consegue trazer um recomeço para as nossas vidas. Quando nós reconhecemos que nós podemos ir diante de Deus, né, e que há essa entrega, eu te entrego, Senhor, estas lembranças dolorosas, eu te entrego, Senhor, essas situações que me causam dor. Tenha certeza de que quando nós assim procedemos, nós temos uma promessa de cura e de restauração, porque este cativeiro que o povo estava vivendo, né, e colocando as suas lamentações diante de Deus, colocando ali as suas frustrações diante de Deus. Deus usa o profeta Jeremias para trazer sobre aquele povo uma esperança, para trazer sobre aquele povo um, um motivo de viver. Né? Quando nós temos uma esperança, nós temos um motivo de viver. Quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, nós nos levantamos no dia seguinte, né, crendo hoje é um dia do Senhor fazer um milagre. Hoje é um dia do Senhor mudar esse cativeiro, todos os dias assim, porque Deus trabalha nas nossas vidas de maneira vamos dizer assim, que os milagres acontecem de maneira assim que a gente não está, na verdade, nós estávamos esperando, né? Mas acontece de maneira instantânea e Deus faz com que para a gente pareça assim algo, né? Que foi assim, nossa, como aconteceu, como veio de repente, não foi de repente, né? Estávamos orando, buscando, reconhecendo as nossas limitações, mas hoje é um dia perfeito para que Deus mude cativeiros, para que Deus escreva novas histórias, para que Deus escreva novos recomeços. Então, está em Deus, permitir que Deus visite as nossas frustrações, permitir que Deus visite as nossas dores, é estar depositando no Senhor a nossa esperança de novos recomeços. Amém? E eu quero falar para você nesta manhã que existe recomeços para você. Amém? Aquele que é o autor da nossa fé, aquele que escreve novas histórias, está falando conosco nesta manhã que ele tem o poder de curar a dor e de recomeçar histórias das nossas vidas. Amém? Então não se apegue à dor que você está vivendo, porque quando nós nos apegamos à dor que nós estamos vivendo, ela se torna insustentável. Não conseguimos caminhar. Como vamos caminhar com dor? Como vamos avançar com dor? Mas quando nós entendemos que esta dor, quando eu reconheço que esta dor eu posso me lançar no Senhor, eu consigo caminhar. Porque já não pertence mais a mim. Eu estou entregando aquele que tem o poder de fazer tudo diferente, que tem o poder de penetrar e de tirar as emoções que trazem essas dores e de transformar essas frustrações em recomeços. Então, olhe para o Senhor. Amém? Olhe para o Senhor. Tire os seus olhos do que você está vivendo ou das lembranças passadas, do que você viveu. Às vezes nós vivemos uma nostalgia muito grande do que vivemos, né? Ah, eu vivi. Que tempo bom foi aquele. Glória a Deus, foi um tempo bom. Mas hoje você está vivendo um tempo que possa ser que não tenha sido, que não seja tão bom, não está sendo tão bom, mas há tempo bom para você viver ainda da parte de Deus, porque Deus é um Deus de recomeços. Amém? Então entenda nesta manhã, que reconheça nesta manhã que esta dor, né, que esta frustração, que em Deus você tem uma promessa e de restauração e de cura. Em Deus, caminhando sozinha nós não iremos conseguir, mas em Deus nós temos uma promessa de cura e de restauração completa. Ela é completa. Amém? Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que estamos caminhando e nesta caminhada, né, existem processos e nesses processos existe eu entender, né, que eu preciso, que eu não posso limitar a ação de Deus na minha vida e que eu preciso me lançar de maneira completa. Então, peça que o Senhor, nesta manhã,
te ajude, né, a colocar diante dele essas lembranças que te causam dores, esse desespero que vem sobre você e que te puxa com força, né, para o passado. Você não está mais lá, você está aqui no presente e o seu futuro Deus está preparando. E toda essa jornada é uma jornada de testemunho para glorificar o nome de Deus. Então, Deus deseja, aleluia, curar, mas nós devemos reconhecer que nós necessitamos da cura, né? E reconhecer da cura é ir diante daquele que pode mudar a situação, é ir diante daquele que pode mudar, né, o quadro. Então, quando eu reconheço que eu preciso de cura, quando eu reconheço que eu preciso me lançar em Deus, e é por completo, corpo, mente, alma e espírito. Então, deixa o Espírito Santo penetrar, deixa o Espírito Santo transformar, porque tem recomeços de Deus para você. Amém? Não deixe de acreditar nisso, que tem recomeços de Deus. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, tem recomeço de Deus para aqueles que se lançam nele, que esperam nele e que confiam nele. Amém? Quem faz a obra é a pessoa do Espírito Santo, não somos nós. Amém? É a pessoa do Espírito Santo que faz a obra. E a obra é completa. Amém? Vamos ler aqui a nossa reflexão. Ela diz assim: a mente também adoece, fere-se com rejeições, palavras duras, perdas e expectativas frustradas. Olha só que forte. A psicologia mostra que experiências dolorosas moldam pensamentos, crenças e reações emocionais, criando padrões que, com o tempo, podem limitar a perspectiva de vida. Olha como é forte isso. Como esses pensamentos dolorosos moldam, né, as nossas crenças, as nossas reações emocionais, e como criam padrões que podem limitar a perspectiva de vida. Pode você achar que tudo isso que você viveu, você não é capaz, que você não é capaz, que você não tem, que não é para você, porque às vezes a gente acha, a gente se limita muito ao que a gente está vivendo ou que a gente já viveu. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente não pode limitar a ação dele nas nossas vidas. É porque ele que, em toda a situação que vivemos, né, de traumas, de frustrações, em Deus, esses traumas e essas frustrações, elas podem ganhar uma nova roupagem, um novo recomeço. E você entender quando este processo de cura acontece, né, quando as suas emoções acontecem em Deus, olha só, aquele pensamento quando vem sobre você, não lhe causa mais dor. Não é que você vai esquecer, que vai lhe causar uma amnésia, mas que esse pensamento, que essa situação não vai lhe causar mais dor. E quando você assim procede, quando acontece em sua vida dessa forma, é o momento da cura, que você entender ali que você está curada. Porque aquela lembrança não lhe causa mais dor. É porque aquela rejeição não lhe causa mais dor. Aí você ganha autoridade, para conseguir falar a outras pessoas o processo que você viveu e a cura que você experimentou na pessoa do Senhor. Uma certa situação, eu estava conversando com a moça, e que ela colocou uma questão que ela viveu e que trouxe sobre ela muita vergonha, uma profecia. E essa profecia, ela lembra assim de muitos detalhes. E eu estava neste momento e ela contou, só que eu não lembro. E essa situação trouxe uma vergonha muito grande sobre ela e sobre os ouvintes que ali estavam. E ela disse que ela chegou em casa e que ela foi chorar e que ela foi falar com Deus, que ela sabia que aquela profecia não era de Deus. E
a situação foi tão constrangedora que trouxe sobre a vida dela é, muita vergonha, trouxe sobre a vida dela uma frustração muito grande. E ela contando com vários detalhes, você não lembra? Eu falei, não. E aí a gente entende que o Senhor tem o poder também de apagar das nossas mentes, né? Porque ela falou e eu não lembro. Foi algo que trouxe vergonha sobre ela e que a ação do Espírito Santo, eu creio assim, foi tão genuína que eu não sei, não lembro de outras pessoas, mas possa ser que, como aconteceu comigo, possa ser que tenha acontecido com outras pessoas que estavam ali no momento e que nem lembrem. E ela falando que ela quase adoeceu por essa profecia. E aí eu fiquei depois pensando a respeito disso. Eu falei, olha como Deus é fantástico. Porque era algo que queria trazer sobre ela julgamento, queria trazer depois, né, burburinho. E, você ouviu? E eu não me lembro. Não me lembro. E ela se lembra. Só que ela não se lembra mais com aquela dor que ela passou no momento, né, daquela frustração que ela viveu. Porque foi algo assim que foi, tinha várias pessoas no ambiente e foi assim exposta, né? Ela não lembra, ela lembra, mas é uma lembrança que não lhe causa mais dor como causou no momento. Mas eu entendo que a ação do Espírito Santo foi tão grandiosa que eu não me lembro, né? Não houve naquele dia, não houve tititi de falar, olha, você ouviu e tal, não houve, não me lembro de ação nenhuma, porque a ação do Espírito Santo veio sobre ela, e ela ficou assim abismada quando eu falei, não, não lembro não. Se você não me contasse aí, eu nem iria saber. Mas como Deus tem o poder, né, de trazer sobre situações, assim, ele traz um momento assim de limpar, de restaurar, né, de tirar o que trazia vergonha, que trazia humilhação, a ponto de dela viver tudo isso. Hoje ela contar como testemunho do processo que ela viveu e que foi difícil, não foi fácil, não foi simplesmente chegar em casa e chorar. Ela ficou uns dias ainda sentindo, né, o peso de tudo aquilo, mas Deus trouxe essa restauração sobre a vida dela. Então, esses momentos de rejeição, né, esses momentos de frustração, não podem limitar a ação de Deus às nossas vidas. São lembranças dolorosas, são pensamentos, né, que não pode limitar a ação de Deus às nossas vidas. E que não pode dizer, lhe rotular, lhe dizer que porque você viveu aquilo, porque você foi aquilo e que você será hoje. Não. Hoje Deus traz uma nova roupagem sobre a sua vida de filhas, de pertencentes a Ele. Hoje você é filha de Deus. Independente do que você tenha vivido no seu lar, no meio da sua família, né, de situações que os pais às vezes não têm sabedoria em proferir as palavras, e essas palavras você passam a acreditar nelas e traz ela lhe rotula, traz como uma crença sobre você e às vezes lhe impede de você viver o que Deus tem projetado para você, porque você se acha incapaz. Deus é um Deus de recomeços e nesta manhã o Espírito Santo de Deus diz sobre você que você é capaz. O Espírito Santo de Deus, né, que traz, ele não vai trazer um esquecimento, mas quando você reconhece que esta dor precisa ser levada até Deus, para que você comece e que você continue triunfando na presença dele, ou se você está sentindo essa dificuldade por questões que você se lembra, né? Hoje é o dia de você ir diante de Deus e falar: Senhor, hoje eu quero um novo recomeço. Hoje eu lanço diante do Senhor esta limitação, porque eu quero caminhar na sua presença e esta limitação não pode mudar o seu pensamento.
Amém? Essa limitação não pode lhe parar, porque hoje você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Então, Deus, entretanto, apresenta como aquele que cura não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Sua cura alcança memórias, sentimentos, interpretações e marcas que pareciam permanentes. Olha só, pareciam permanentes, mas em Deus nós temos o quê? A cura e a restauração. Ele não ignora o que machuca, ele toca onde ninguém mais alcança. A cura de Deus não é mágica, é profunda e transforma de dentro para fora. Amém? Olha só como Deus pode, né, fazer a obra completa nas nossas vidas. Ele não ignora, mas ele muda, ele cura, ele traz a cura sobre o que nos machuca. E outro dia eu estava conversando com a Rebeca, às vezes eu fico pensando em muitas questões das nossas vidas, questões que a gente ouve, né? E todas as vezes que você passar por algo que te trouxe uma dor muito profunda, você sempre terá duas opções. A opção de você caminhar o resto da sua vida sentindo esta dor, esta culpa, que vira e mexe, vem sobre você com uma forma tão grande que lhe arrasta para baixo, que mexe com as suas emoções, mexe, sabe, com a ponto de lhe desestabilizar ou trazer até doenças psicossomáticas, ou você decide ir diante daquele que pode mudar este cenário, que é Deus. Qual o caminho mais difícil? Eu quero que você pense nesta manhã. Eu penso comigo que o caminho mais difícil é eu conviver com todo esse peso por anos, sendo que eu posso ir diante de Deus todos os dias até que a estação seja completa. Porque existem processos. Nós não podemos ignorar que existem processos. Mas esses processos trará novos recomeços. Amém? Então, como mulheres sábias, como mulheres que vão vencer e que decidiram romper com o ciclo da rejeição e que decidiram romper com o ciclo da dor, que decidiram romper com o ciclo das lembranças que não nos trazem, que nos causam dores, com mulheres que decidiram não moldar o que vive hoje com o que aconteceu no passado ou com o que falaram no passado. Nós decidimos, na autoridade que é o nome de Jesus, romper com este ciclo da dor e viver esta cura das nossas emoções, da nossa mente, das lembranças. Amém? Eu creio nisso, que Deus é poderoso, né? Que tudo que você ouviu na infância, que tudo que você ouviu, né, ao longo da sua jornada até o dia de hoje, emoções que você, de repente, você está assim, muito bem, que trazem sobre você, que vem sobre você e que lhe deixa muito mal. Chegou o tempo de recomeçar. Chegou o tempo de recomeçar.
Que mesmo em situação de crise, mesmo você se sentindo esquecida, eu quero te dizer nesta manhã que você não é esquecida por Deus. Você não é esquecida por Deus. Amém? Você não é esquecida por Deus. E Ele tem o poder de curar toda e qualquer dor. Mas para que isso aconteça, tem que partir de mim, de você. Primeiro passo, reconhecer. O segundo passo, verbalizar. O terceiro passo, confiar. E assim sucessivamente, todos os dias, permanecer na presença dele. Porque vai haver um momento. Eu estava vivendo algo em minha vida uma vez, que eu estava com alguns questionamentos. E quando foi um dia, eu assisti uma série do Rei Davi e foi falado algo assim, sabe? E daí aquilo veio como um- uma chave virando assim, ó. Que a mente mudou na hora. Aí você pode perguntar assim, nossa, mas por que que não aconteceu antes? Porque é o processo. Nesse processo que a gente está caminhando com o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai trabalhando em nós. E aí, de repente, a virada de chave vem no louvor, a virada de chave vem em algo que você leu na rua, no para-choque de caminhão, a mensagem vem através de um texto bíblico, a virada de chave vai acontecendo, porque são processos. E quando você se permite viver a cura, quando essas, às vezes, talvez antes, né, estava acontecendo essas viradas de chave, você estava tão presa às suas crenças que você não estava ouvindo Deus falar, você não estava percebendo a ação do Senhor. E aí, quando o Espírito Santo começa a trabalhar, vai acontecendo, ó, essas questões no decorrer do dia, porque Deus fala o dia todo Deus está falando conosco. E aí a cura vem. Mas, antes disso, houve o quê? O processo. E dos processos nós não podemos fugir. Devemos permanecer e insistir, porque Deus pode curar todas as dores. Amém? Em nome de Jesus, permita que a ação do Senhor transforme esta situação em testemunho, porque Deus tem recomeço para a minha vida e para a sua vida. A prática espiritual diga claramente: Deus, cura o que ainda vive ferido dentro de mim. Eu ainda vou mais além. Dê nome às feridas. Dê nome às feridas. Se liberte delas. Às vezes você ouviu tanto na sua infância: você é feia, você não consegue chegar no espelho e se ver como uma mulher bonita. Você é gorda, você é magra, você é isso, você é aquilo. Você é uma mulher maravilhosa. Você é linda. E você precisa se enxergar assim, para você se valorizar. Porque quando nós reconhecemos o nosso valor, não aceitamos qualquer migalha, qualquer coisa. Porque ali o negócio, ó, o padrão agora é outro, meu filho. O padrão agora é outro, né? É outro agora o padrão. Você está entendendo? Então, Deus tem recomeços para mim e para você. E Ele está nos esperando. Amém? Ele está nos esperando.
O exercício terapêutico. Escreva uma ferida emocional que ainda provoca incômodo. Em seguida, registre quais comportamentos, pensamentos surgem por causa dela. Compreender o impacto ajuda a mente a iniciar o processo de restauração. Isso é forte mesmo. Quando você entende que às vezes é lugar, às vezes é cheiro, né? Às vezes é situação que vem e traz tudo à tona, né? Traz aquele momento muito forte. Então, o cenário, né, para que possa ser mudado, para que quando você sinta depois, né, o cheiro, o ambiente, ou foi uma música, seja o que for, aí você vai perceber quando essa não vir mais esse sentimento de dor sobre você, você vai perceber, nossa, eu fui curada. Porque se fossem situações no passado, né? Que se eu ouvisse isso aqui, se eu visse isso aqui, se eu ouvisse aquela música, né? E aí muda, o cenário muda, porque Deus pode. E esse exercício aqui, ele é poderoso para identificar essas questões, né? Que precisam ser trabalhadas, né? Que precisam ser... Quando nós tomamos conhecimento, né? Do nosso comportamento, porque reagimos assim, quando tomamos conhecimento das nossas atitudes, porque agimos assim, quando tomamos conhecimento de por que aqueles pensamentos surgiram, isso é libertador, porque vamos até a pessoa do Senhor e falamos para Ele tudo o que está nos acontecendo. Amém? E Deus é poderoso para mudar o cenário das nossas vidas. Então, o exercício aqui do lado permita que o seu coração se expresse sem medo. Isso é muito bom. Sem máscara diante de Deus. É o que nós temos falado esse tempo todo, né? Senhor, eu me sinto assim, mas eu não quero me sentir assim. Senhor, essa lembrança, né? Tal coisa que aconteceu lá no passado ainda está muito aqui, muito viva dentro de mim, mas eu não quero mais que isso fique vivo dentro de mim. O que eu quero que viva dentro de mim é a esperança de que dias melhores virão, de que eu vou viver recomeços em Deus e que a minha história não acaba aqui. Olha como a coisa muda de figura. Quando nós permitimos que sentimentos, né, que nos arrastam para baixo dominem as nossas emoções, nós nos retraímos, nos afastamos das pessoas, nos afastamos de Deus, porque limitamos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo querendo trabalhar e a gente presa àquilo que nos limita a ação dele. Mas quando eu entendo, né, que vem tudo isso e que eu começo a verbalizar, que eu vou diante de Deus, eu falo, Senhor, eu estou sentindo, mas eu não quero sentir. Não é diferente? Senhor, eu estou sentindo, eu preciso da cura aqui, Senhor, nesta área. Eu preciso da tua ajuda aqui nessa área. Eu sei que o Senhor pode me curar. É diferente. Porque ali você começa a enxergar a esperança. Você está diante de Deus que muda o cenário. Mas quando permitimos que essas situações dominem a nossa vida, o Espírito Santo não consegue trabalhar. Porque nós não damos espaço e ele não é invasivo. Então, ir até ele. Permita que seu coração se expresse sem medo diante da presença dele. Tenha longos papos com ele, sem pressa. Feche a porta do seu quarto. Fique à vontade para ficar de pé, ou para ajoelhar, ou para deitar. Convide ele para você deitar no colo dele. Você sentir ele acariciar a sua cabeça. E deixe as lágrimas rolar ali. Senhor, eu estou sentindo, mas eu não quero sentir mais. Porque o Senhor tem recomeços para a minha vida. Amém? Vamos orar? Se o Espírito Santo de Deus, eu sei que tem algumas que não estão em casa, estão no trabalho, mas se você percebeu algo que vem sobre você ainda e que lhe causa essa dor, esse desespero, e você não consegue orar agora,
Anota para não esquecer que a mente da gente às vezes elas dão uma falha, né, umas bugadazinhas. Anota e sem demora, corre até ele. No momento de chegar em sua casa e permita que seu coração se expresse, tá bom? Se perdoe, se perdoe. Deus nos perdoa, mas às vezes a gente quer viver nos martirizando, nos punindo por escolhas, comportamentos, situações do passado. E essa punição é você que está cometendo. Porque em Deus nós temos perdão, porque é pela graça, não é pelo mérito. É a graça de Deus que nos alcança. Pai amado, nós te damos graças nesta manhã, porque o Senhor tem para as nossas vidas um tempo novo. Entendemos, Pai, quando tomamos conhecimento de que o Senhor tem conhecimento de tudo que estamos vivendo, mas que nós devemos ir até o Senhor, nos expressar sem medo. Às vezes permitimos que situações do dia, lembranças, situações, permitimos que ela domine as nossas vidas e trazemos conosco esta bagagem muito pesada que nos impede de caminhar na tua presença, de viver a plenitude da tua graça, de viver a plenitude, Senhor, de experimentar, Senhor, de desfrutar do lugar de filha. E nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Queremos expressar, não importa o tempo que leve, mulher, que levou. O Senhor tem recomeços para você. Mas este recomeço vem quando você tomar conhecimento de que você precisa abrir o seu coração para Deus e colocar para fora tudo o que está lá. Verbalizar, dar nome às curas que precisam acontecer. Dê nome às curas que precisam acontecer. E permita que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador por excelência, comece esta obra de recomeço na sua vida. Toma o lugar que é teu, Senhor. Mandamos embora o medo, a culpa, a rejeição e liberamos nesta manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, a nossa mente, Senhor, para pensar no que irá trazer esperança para a nossa jornada.
do que a tua palavra diz a nosso respeito. Em nome de Jesus, não somos o que nos aconteceu, não somos o que disseram que éramos, não somos, Senhor, aquela velha criatura. Nós temos agora uma nova roupagem, uma nova identidade no Senhor para as nossas vidas. Nós somos filhas de Deus. Pedimos a Ti nesta manhã, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue nos dando clareza e coragem para ir diante do Senhor, até que sejamos libertas de tudo, de todas as lembranças de frustrações que nos tire da Tua presença. Tua palavra diz que devemos nos achegar ao trono da graça com confiança. E quando acontecer, Senhor, quando nos lançamos e quando entregamos, estamos permitindo o Seu Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor possa tocar nesta manhã em áreas profundas do nosso interior. Nós te damos liberdade, Senhor. Toca em áreas da nossa mente, no nosso inconsciente, e nos cura no nome de Jesus. Passa uma gota do teu sangue e traz a cura. Amém. Eu consigo ver, eu vi assim muito nítido, ó, as vestes sendo trocadas. Vestes sendo trocadas. Eu vi nesta manhã. Amém? Essas vestes são nossas. Vestes novas, novos recomeços. Não se esqueça que você está no processo de recomeços. E tudo que você vai anotando, ó, se vier a memória hoje, para durante o dia e anota, porque quando você estiver neste lugar, que estiver só você e Deus, você possa expressar, né, abrir o seu coração para Ele, porque tem vestes novas. O Senhor nos dá vestes novas nesta manhã. Eu tomo posse da minha, em nome de Jesus. Amém?